morreu na cruz para pagar os meus pecados e os teus pecados. Amém? Ele mudou a nossa história. A gente escuta as pessoas dizer o seguinte: perfeito é só Jesus. Está certo isso? O único perfeito é Jesus, que não é. Concorda? Sim ou não? Ele é perfeito? É o único perfeito. Sabe por que as pessoas dizem? Porque é bíblico. Quer ver? Vamos ler alguns versículos. No livro de Jó, capítulo 14, versículo 4. Oi? Vai separar? Oh, desculpe. Chegou um aviso aqui para mim. Classe de novos membros e batismo. Por favor, desculpe, queridos. É que eu pensei que não ia ter hoje. Tem um pessoal lá no retiro, eu pensei que não ia ter. Ninguém me fala nada. Que coisa boa, isso aí. É uma classe, novos membros, né? Novos membros, vão aprender. Falando em classe, terça-feira. Quem é que vai fazer classe de atalaias aí? Levanta a mão. Ô, glória. Terça-feira começa a nossa classe. Lembrando que já encerraram inscrições. Não adianta procurar que não tem mais, tá bom? Terça-feira, 8 horas da noite, lá na sala de batismo, nós vamos começar a nossa classe. Que vai ser uma grande bênção. Em nome de Jesus. Mas, se alguém quiser fazer ainda, tem que chegar para mim de joelhos. Tem que me chamar num canto. Tem que me levar na cantina. Tem que pagar um lanche para mim. Nós vamos conversar. Brincadeira, queridos. Tá bom? A gente só encerrou porque tem que fazer a ficha, tem que fazer uma listagem, tem que apresentar para a liderança, para ver a tua foto, para ver se é aprovado. É só por isso. Qual versículo eu falei? Jó 14. O que está escrito aí? Já acharam? Primeiro precisa saber onde está Jó, né? Jó está no livro antes de Salmos, olha só, Jó 14, 4. O que está escrito aí? Misericórdia. Quem que do imundo? Quem vai tirar do imundo o puro? Fala. Fala alto. Quer ver um outro versículo? Isaías 64, 6. Isaías 64, 6. Aonde está Isaías? Se você não sabe onde está, tem um índice na Bíblia, procura. O que está escrito em Isaías 64, 6? O que? Porque todos nós somos como? Nossa, todos nós. Quem é que do imundo vai tirar o puro? Fala a verdade. Por quê? Todos nós, vira para quem está ao seu lado, cutuca ele e fala assim: todos nós somos como imundo. Misericórdia. Quer ver um outro versículo? Eclesiastes capítulo 7, versículo 13. Eclesiastes é fácil. Acha Salmos, que é o meio da Bíblia, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 7. Verso 13. O que diz aí? Atenta. Atenta para a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que Deus fez torto? Já viu um ditado que diz: pau que nasce torto? Tem jeito de mudar alguém? Fala a verdade.
Tem gente que diz assim, eu sou assim mesmo, ninguém muda eu, não é verdade? Não tem jeito. Tem um versículo que fala, o salário do pecado, a Bíblia fala em Romanos 3:23, todos pecaram e... Está muito feia essa classe, todos pecaram e carecem da glória de Deus, falta a glória de Deus na vida, perderam, todos pecaram, todos. Quem é que pecou aqui, levanta a mão. Quem não levantou está pecando ainda, miserável, levanta a mão. Todos pecaram, todos nós pecamos, e todos nós carecemos da glória de Deus. Não há um justo sequer. No livro de Romanos 3, capítulo 3, versículo 10, diz assim, não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e todos juntamente se fizeram inúteis. Sabe quem você era antes de Jesus? O que você era? Vira para quem está ao seu lado. Não fala não, só olha. Chama ele de inútil, não. Essa é a realidade, queridos. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me faz carinho, ninguém me chama de meu bem, ninguém liga para mim, né? Hoje a gente vive no meio de uma geração marginalizada. É tanto que tem um versículo que diz, maldito do homem que confia no homem, que faz da sua força, do seu braço, a sua força, do seu braço. O ser humano sem Deus não tem valor. Lá na casa de recuperação, um aluno falou para mim, quer dizer que uma pessoa que faz o bem, é um bom pai, é um bom marido, que faz todas as coisas certas, se ele não tem Jesus, ele vai para o inferno? Eu falei para ele, vai. Aí ele disse, não concorda. É tanto que ele não concordou que ele saiu de lá. Ele disse que eu estou pregando heresia. O cara vai para a rua, fica na rua usando droga porque eu estou falando heresia. A missão de Jesus, o que é que Jesus veio fazer na terra? A missão única de Jesus na Bíblia, ele veio fazer o quê? Ele é perfeito, não é? A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. O pensamento de Deus é perfeito. A obra de Deus é perfeita. Tudo é perfeito. O ser humano é a única criatura que saiu dessa perfeição. Ele perdeu. Todos pecam. Todos carecem. Todos estão mortos em delitos e pecados. Para nós sairmos debaixo desta condenação, o que eu tenho que fazer? Aceitar Jesus Cristo como Senhor, Salvador da vida. A todos, no livro de João capítulo 1, versículo 12, diz assim, a todos quanto receberam, o que aconteceu? Deu-lhes o quê? Deu-lhes o quê? É um poder sobrenatural, não é da vontade do homem, nem da vontade da carne, nem da vontade do Senhor, é da vontade de Deus. A vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida é que nós nos tornemos filhos de Deus. No livro de João 1,4 diz assim, que dele, em Jesus, estava a vida. Está escrito lá, não está dizendo que estava. E a vida era a luz dos homens. Todos pecaram, todos perderam essa glória. Perdem a glória de Deus. Ficam longe sem Deus, perdido. Por isso que o Brasil está um estado do jeito que está. Todo mundo está fazendo besteira. Por uma razão, porque estão mortas em delitos e pecados. Não tem entendimento, não tem compreensão, não entende nada da vida. Jesus falou para Nicodemo, para você, meu filho, ver o reino dos céus, o que tem que fazer? Tem que nascer de novo. Por que tem que nascer de novo? Eu li um versículo agora em Efésios, na hora da oferta, desperta tu que dormes. Tem gente que está vivo, mas está dormindo no meio de morto. Eu pergunto para você, você é perfeito? Você não é perfeito? Misericórdia. Tem um versículo na Bíblia, quero que você leia comigo, no livro de Efésios. No livro de Efésios,
Vou engrossar um pouquinho agora para você, tá bom? Pra você deixar de ser miserável, sem vergonha. Amém? Amém, né, miserável? Efésios capítulo 5, no versículo 25, a parte B do versículo. Eu vou ler todo, mas é a parte B que interessa. Versículo 25 do capítulo 5 de Efésios, assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26, para santificar a igreja. Jesus morreu na cruz pela igreja. Nós não somos a igreja, nós somos templo do Espírito Santo, somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja na terra é uma só existe uma igreja, Jesus é a cabeça da igreja, o corpo que é a igreja está na terra, nós somos membros do corpo de Cristo, e ele diz assim, para santificar a igreja, purificar a igreja com a lavagem da água pela palavra. Para quê? Agora leia comigo o versículo 26. Para isso, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem manchas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e uma igreja... Eu fico pensando, se Jesus voltasse hoje, quem é que vai para o céu? Aqui levanta a mão. Ninguém? Não, você está certo, não vai porque você disse que não é perfeito. Jesus vem buscar uma igreja santa, uma igreja sem defeito, uma igreja sem ruga, uma igreja sem mácula, uma igreja irrepreensível. Você diz que é um pecador, que tem defeito, eu sinto muito, você não vai para o céu. Nós lemos aqui que quem vai do imundo tirar o puro? Então você está dizendo que a tua vida não vale nada, você não muda. Nós somos como imundo. E isso está falando de um mundo sem Deus. Mas a todos quanto receberam, a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, você é nova criatura? As coisas velhas, eis que tudo... Quer ver uma outra referência aqui, que interessante? No livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2. É interessante que... uma pergunta, antes de você ler isso aí. Você é carnal ou espiritual? Você é carnal ou espiritual? Tem certeza? A Bíblia diz, se alguém falar, fale segundo... as palavras de Deus, né? A boca fala, a nossa boca, o nosso pensamento, a nossa vida, tudo tem que ser dosado e tem que ser salgado, tem que ser temperado com a palavra de Deus. Amém? É tanto que o versículo diz assim, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor, nisto pensai. Então, eu tenho que ter um pensamento excelente. Amém? No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 4 diz assim, Paulo fala, Paulo dizia, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aí diz aqui no versículo 6, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Não a sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus. É interessante, a vida que eu tenho agora, quem é que me deu? Hã? Paulo fala em Gálatas 2:20, não sou mais eu que vivo, é Cristo vive em mim. A vida que nós temos, foi Jesus que nos deu, porque sem Jesus, como é que nós estávamos? Como é que você estava vivendo? Morto, em delitos e pecados. Qual era o teu destino sem Deus? Inferno, não é isso? Não é verdade? Agora nós entregamos a nossa vida. Se alguém está em Cristo, agora é nova criatura.
você mudou de vida. Ou não? Tem um versículo aqui na palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, que diz assim: qual dos homens, versículo 11, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Por exemplo, quem é que conhece você? Quem é que conhece você? Só eu mesmo. Eu estou casado com a minha esposa, vou fazer 43 anos. E eu não conheço a minha mulher em parte, como ela conhece eu em parte. Tem coisas dentro da gente que só nós conhecemos, amém? Ninguém conhece a não ser Deus, concorda? E diz mais aqui, o versículo 11, na parte B do versículo: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém conhece a Deus, a não ser Deus, ninguém. Tem até uma música que diz que ninguém explica a Deus. Eu sou professor de hermenêutica e a regra fundamental da hermenêutica é: a Bíblia é a sua própria intérprete. Ninguém interpreta a Bíblia se interpreta por si só. A Bíblia nada mais é do que a palavra de Deus. Amém? A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ninguém, segundo a Bíblia, ninguém me conhece, como ninguém conhece a Deus. Mas diz o versículo aqui, 12, olha o que diz o 12, que coisa linda, isso é uma revelação para você. Mas nós, o que está escrito aí? Mas, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Louvado seja Deus. Que coisa tremenda. Hoje, nós temos dentro de nós o quê? Espírito de Deus. Aonde que ele habita? Ele está vagando por aí? Tem gente que ora assim: Senhor, encha-me do teu Espírito. Ou então ora assim: Senhor, visita-me. Deus não visita, Deus mora. Lá em Apocalipse, Jesus diz assim: eis que estou à porta. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus diz: estou convosco todos os dias, até, Salmo 23 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Amém? O Espírito de Deus habita dentro de cada um de nós. E tem mais, o versículo 16. O que diz aí o versículo 16 do capítulo 2? Leia alto, por favor. Quem? Mas nós temos. Você tem o que de Cristo? Como é que você pensa? Como? É interessante aqui no livro de Efésios. Vamos no livro de Efésios, no capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 4. Vamos ler o 3 também. Diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só. Qual é o corpo que existe? O corpo de Cristo, que é a igreja. Só existe, quantos corpos existem? Um corpo só, o que mais? Quantos espíritos existem? Presta atenção, queridos, olha para mim. O Espírito que habita em mim, que é Deus, que é o Espírito Santo, ele habita em você. Amém? Quantos corpos existem? Um é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E o Espírito que habita em um, habita em todos. É o mesmo. Há um só corpo, há um só Espírito. Por isso que a Bíblia, que ninguém conhece a Deus, a não ser o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós temos, segundo a Bíblia, a mente de Deus, a mente de Cristo. Nós pensamos como Deus. Ou não? Isso é espiritual, nossa linguagem é espiritual. Procura entender do ponto de vista, olha as coisas do ponto de vista de Deus.
nós, sem Deus, estávamos, como é que nós estávamos? Éramos como imundo, não tinha como, aquilo que Deus fez torto, ninguém pode endireitar. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo de uma lei. Deus, por causa da desobediência de Adão, Deus, por tua causa, todos pecaram. Maldita é a terra por tua causa, todos morrerão. E o salário do pecado é a morte, então nós morremos. Jesus diz, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele diz, o ladrão veio matar, roubar, destruir. Eu vim para você ter vida, e vida em... Então, nós hoje nos tornamos nele perfeitos e perfeitamente abençoados e aperfeiçoados. Tem uma referência aqui no livro de Hebreus, olha aqui o que diz aqui em Hebreus, no capítulo 6. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Versículo 14 diz o que de Hebreus? Mas o mantimento sólido para quem é? Para quem? A pergunta é, você é perfeito ou não? Você é perfeito ou não? Sim. A Bíblia fala que, é interessante, queridos, que a Bíblia fala que a nossa carne, ela luta contra o nosso espírito, porque nós, espiritualmente, nós nascemos de novo, nós temos uma natureza perfeita. E o alimento sólido, diz aqui a Bíblia, é para aquele que é, hoje, perfeito. Então nós somos em Cristo perfeitos, concorda ou não? Porque nós recebemos o Espírito daquele que é perfeito. Eu tenho uma natureza, a carne, minha carne luta contra o meu Espírito para que eu não faça o que eu quero. Mas se vivemos em Espírito, vamos andar em Espírito. Então, nós temos duas naturezas. E a palavra de Deus, ela fala isso. Eu tenho uma listagem aqui, eu fiz uma lista aqui, ó. No livro de Efésios 4:13 diz que o varão, nós nos tornamos varões perfeitos. A Bíblia diz, sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. O dom perfeito de Deus. A Bíblia diz que o mantimento sólido é para os perfeitos. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Estáis perfeitamente aperfeiçoados nele, para poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento. Todo homem, ele é também perfeito e perfeitamente abençoado em Deus. Falamos a sabedoria entre os perfeitos, não a sabedoria deste mundo. Lá no livro de Ezequiel diz que você é perfeito por causa da minha glória que eu coloquei sobre... Igreja, você é perfeita por causa da glória que eu coloquei sobre você. A Bíblia fala aqui em Filipenses, todos nós, quanto já somos aperfeiçoados, somos hoje perfeitos. Porque no céu só vai quem é perfeito. Uma pergunta. Pergunta para quem está ao seu lado assim. Vira para ele e pergunta assim, você é santo? Responde para ele agora, você é santo, sim ou não? Hã? Nós estamos na escola, nós estamos aprendendo. Você é santo, sim ou não? A Bíblia não fala, sede santos, porque eu sou? Sede santo em toda a vossa maneira. É interessante, se alguém perguntar para mim, Silvio, você é santo? Sim. Eu estava uma vez no banco, a gente anda naquela fila, naquela época eu ainda estava andando, estava bom das pernas ainda, estava no banco, na fila, e para ir no caixa. Aí lá na outra ponta, estava cheio o banco, tinha um senhor de idade, ele dizendo assim, e ele falando alto para chamar a atenção, ele diz assim, esse negócio desses crentes, essas pessoas falar que conhecem a Deus, isso é papo furado, ninguém conhece a Deus. Ninguém conhece, fica falando que conhece a Deus, ninguém falando alto. E aí eu pensei, pô, esse velho está me provocando. Aí ele foi falando, aí eu lá na ponta, eu estava do outro lado, estava quase chegando lá no caixa, eu virei para trás, eu falei assim, o senhor está dizendo que os crentes, eu conheço a Deus. Aí ele falou assim, você conhece nada? Eu falei, o senhor conhece eu? Não, então como é que o senhor não pode falar por mim? O senhor fala pelo senhor, o senhor não pode falar nem por mim e nem por ninguém. Aí todo mundo, é verdade, o senhor não pode falar por ninguém.
Aí o velho ficou calado. A pergunta é que a gente faz, e eu pergunto a você, você conhece a Deus? Sim ou não? Sim. Como você sabe que Deus existe? Quem é que falou para você? Quem é que falou para você? Deus. O Deus que habita em mim, fala em mim, ou não? A todos, quando o Espírito Santo, ele vem na terra fazer o quê? Convencer. Ele está na minha vida me convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Sabe qual é o pecado? Você sabe qual é o pecado mesmo? Sabe qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo que Jesus fala? Isso é uma revelação. A Bíblia do pecado porque não crê em mim. Que quem crê será, quem não crê já está. Então tem que crer. Como é que eu tenho que crer? A Bíblia diz assim, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, eu tenho que crer como diz a Bíblia. E quer ver outro versículo que a Bíblia fala aqui? No livro de 1 Pedro. Você nunca leu tanto a Bíblia como hoje, fala a verdade. Não vai chegar em casa e falar, vou guardar a Bíblia, porque eu já li muita Bíblia essa semana. Não, lê bastante, por favor. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 23. Vocês estão entendendo, queridos? Vocês estão entendendo que você não é um qualquer? Foi dado a você um poder, o direito de se tornar filho de Deus. É um poder. Eu não sou um qualquer. Eu sou geração de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus. Por isso que eu sou inteligente. Se eu fechar meus olhinhos agora aqui, morrer, eu vou acordar no céu. E não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu faço boas obras, porque eu creio em Deus, como diz a Bíblia. É que nós temos uma mania de dizer, não, eu sou assim mesmo. Não, eu mudei de vida. Eu nele agora, eu posso. Hoje a gente vive no meio de uma geração e no meio de crentes que ficam reclamando, murmurando, questionando. O melhor está por vir. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou em nós essa boa obra, com certeza, ele vai aperfeiçoá-la até a vinda do Senhor. Ele vai aperfeiçoar a nossa vida sempre. 1 Pedro 1,23, o que diz aí? Quando a Bíblia fala que Jesus virá buscar uma igreja incontaminável, irrepreensível, sem defeito, a resposta está aqui. Sendo de novo gerado, nós somos gerados de novo, não? De uma semente o quê? Incorruptível. O que é uma coisa incorruptível? O que é uma coisa incorruptível? Você não foi gerado de novo? Meu pai amado, nada. É interessante, eu atendi um rapaz na Operação Vida, que ele já tinha internado ele há um tempo, aí ele foi lá procurar ajuda essa semana. Aí eu falei para ele assim, por que você caiu? Aí ele falou assim, mulher. Falei, deixa de ser sem vergonha, mulher não derruba homem não, cara, nada derruba. Tem um versículo da Bíblia que diz, nada me separa do amor de Deus. Nada. O que é nada? Nada me separa do amor, nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem altura, nem presente, nem porvir, nem enfermidade, nada me separa do amor de Deus. Nada me separa de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas tenha vida eterna. Pronto, isso é ponto pacífico, acabou. Nós temos vida eterna, sabe por quê? Porque nós somos gerados de uma semente que não se corrompe. Aí você diz, mas eu estou pisando na bola. Você está pisando na bola porque você é sem vergonha, só por isso. Porque Deus tem um plano na tua vida, Ele mudou a tua vida. Você agora é em Cristo Jesus uma nova criatura. Toma posse disso. Você não pode se valorizar por menos, porque a gente fica pensando, não, todo mundo peca, todo mundo mente, todo mundo é uma conversa, muda de vida. Ora,
clama, a gente tem dificuldade, é porque nós não entramos na Bíblia, nós não oramos, não buscamos a Deus. Jesus vai vir buscar uma igreja perfeita. A pergunta é: você vai? Não vai. Isso, glória a Deus, só vai quem toma posse. Nós somos selados, presta atenção. Claro que você que crê, você vai. Porque a Bíblia, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Mas eu tenho que tomar posse disso, eu tenho que pensar que eu sou um ser espiritual. Tem uma referência aqui no 1 João, olha só o que diz aqui. 1 João, capítulo... deixa eu lembrar que eu estou ficando velho, não estou lembrando muito dos versículos. 1 João 5. Versículo 18. 1 João 5, 18. Se eu quero água? Quero água. Por favor. O versículo 18 de 1 João diz o quê? Sabemos... na minha versão diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Aí você vai dizer: pô, mas espera aí, não peca? Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. A gente tem que entender o seguinte: eu peco porque eu tenho uma natureza carnal ainda. Amém? Mas o meu lado espiritual, ele é incorruptível. Eu tenho que viver em espírito, eu tenho que lutar para ser um homem espiritual, sempre. Eu tenho que buscar a Deus sempre. Tenho que cultuar, eu tenho que me separar. A Bíblia diz assim: orai e vigiai. Não deis lugar. A Bíblia fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém e não se assenta. Tem que mudar de vida. Seguir a paz com todos, segundo a Bíblia, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todo aquele que é nascido de Deus, ele vai para o céu. Se Jesus vier hoje, quem vai para o céu, levanta a mão. Glória a Deus. Eu creio que se Jesus voltar hoje, vai todo mundo. Glória a Deus. Não é isso? Porque a gente toma posse. A Bíblia diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não vem de obras, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A obra é de Deus. Quem fez a obra é Deus. Quer ver um outro texto? Evangelho de João, no capítulo 14. João. É um dos livros mais lindos da Bíblia, sabia? Eu considero que o Evangelho de João é o coração da Bíblia. É lindo o Evangelho de João. Eu, quando me converti, eu pus no meu coração que eu ia decorar esse livro. Falei: eu vou decorar o Evangelho de João. Sabe quantos capítulos eu decorei? Nenhum. É tão profundo que você começa a ler assim, dali a pouco você muda, você está lendo outras coisas, não consegue. No versículo, João capítulo 14, no versículo 8, Filipe fala para Jesus assim: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém? Da mesma forma, Jesus diz assim: Jesus estava na terra. Jesus na terra, ele não era Deus. Jesus na terra era homem. Da mesma forma que Jesus na terra ele era homem. Por isso que a Bíblia tem a expressão que diz assim: o Filho do Homem, porque Jesus veio como homem, ele tinha que sofrer, ele tinha fome, ele era tentado, ele era traído, ele foi circuncidado, ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele chorou, ele teve cansaço, ele teve fome, ele era homem. E ele diz assim para Filipe: o Pai que está em mim, que é Deus, é que faz a obra. Quem é que faz a obra na nossa vida, queridos? Deus. Quem é que está na tua vida? Deus. O que você é de Deus? Filho de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Quer ver uma outra referência aqui, olha? No livro de 1 Coríntios, capítulo 3.
É muito bom estudar a Bíblia, sabia? É maravilhoso você poder entrar na história. Eu escrevi um livro que eu não acabei ainda, eu estou escrevendo um livro faz 30 anos, não acabei. O nome do livro chama Riqueza de Detalhes. Na verdade está pronto, está quase pronto, só falta editar. E o subtítulo do livro diz assim, é a história de um viciado, um subtítulo. O nome do livro é Riqueza de Detalhes. O subtítulo é a história de um viciado que virou santo e aprendeu a voar. O viciado sou eu. Era eu, agora sou santo. Amém? Nós somos santos? E aprendeu a voar. Eu aprendi a voar na Bíblia. Eu consigo entrar no ventre da baleia e ver o desespero de Jonas lá dentro, clamando a Deus, dizendo que é um inferno. E chegar no ouvido daquele miserável e falar para ele, bem feito. Quem mandou você entrar nessa? Eu consigo atravessar o Mar Vermelho junto com Moisés e dá até para tirar uma selfie com ele. Eu consigo ir lá e ver a alegria daquele povo atravessar aquele mar para chegar na terra prometida. Eu consigo viajar na história e entrar onde está Sadraque, Mesaque, Abednego e passear com eles na fornalha junto com Jesus. E consigo ver a alegria e o prazer daqueles homens na presença de Deus. A Bíblia, você tem que entrar nela, mergulhar. Se como a prata você buscar, como a tesouro escondido você procurar, então você entenderás os temores do Senhor e acharás os conhecimentos de Deus. Hoje as pessoas não procuram saber. Errais, queridos, por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Eu tenho que entender que a palavra de Deus foi escrita para mim. É a palavra do Pai para o Filho, do Criador para a criatura. Nós somos, Jesus, vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Hoje as pessoas sofrem, vivem uma vida miserável, crentes vivendo uma vida sofrida. Você vai perguntar para ele como é que se está. Ele diz assim, ai, na misericórdia. Está na misericórdia numa conversa, ele está na graça. Sacrifício, o preço que foi pago na cruz foi muito alto, o castigo que te traz a paz estava sobre ele, você não tem que sofrer, quem sofreu por você foi Jesus. Às vezes as pessoas se preocupam com o meu estado, está numa cadeira, eu estava na Operação Vida, o cara levantou e falou assim, prova para mim que você é um homem de Deus, sai dessa cadeira e anda. Eu falei, meu filho, quem está caído é você, não sou eu, quem está precisando levantar é você, miserável. Estava na praia pregando o evangelho, aí eu parei do lado do cara, um mendigo sentado no chão, comecei a falar de Jesus para ele, ele olhou para mim assim, o cara bêbado, vou orar para Deus te tirar dessa cadeia. Eu falei, para o inferno, o cara caído, miserável, desgraçado, ruim, todo caído, todo perdido. Eu vou dizer por que eu estou nessa cadeira. Isso é uma estratégia de Deus, está bem? Está bem? Deus tem poder para curar. Eu vim para a igreja porque Deus curou a minha filha de uma enfermidade que ela tinha no rosto. Eu falei para Deus, não era convertido. Eu disse, isso é verdade, cura minha filha. 3 dias depois, minha filha foi curada. Eu fiquei apaixonado pela Bíblia. Eu fui curado no mês passado de cirrose. Fui curado de hepatite, que eu tinha 40 anos. Deus tem poder para me tirar da... Sabe por que Ele não tira? Porque Deus não dá asa à cobra, porque se Ele tirar, é capaz de eu me perder. Deixa eu aqui. Se tirar, é capaz do... Fica aí, tá bom. É melhor entrar no céu aleijado do que inteiro para o inferno, querido. Um dia uma irmã falou para mim aqui assim, molezinha, né? Só fica sentado, né? Né? Aí eu falei para ela assim, quer trocar? Ela falou, não. Até me perdi aqui. O que eu estava lendo mesmo? Qual é a 1 Coríntios? É verdade. A Bíblia diz, onde há o Espírito do Senhor é a liberdade. A gente tem liberdade de brincar, não tem?
Graças a Deus. 1 Coríntios 3, no versículo... Até me perdi aqui, caramba. Achei. 1 Coríntios 3, 16. O que diz aí o versículo 16? Não sabeis que sois e que o Espírito de Deus... É uma pergunta, é uma interrogação, né? Paulo está dizendo, você não sabeis vós, você não sabe que você é o templo de Deus? Sabe ou não sabe? Você é templo de Deus? Pergunta para quem está ao seu lado, você é templo de Deus? Não sabeis vós, sois o templo de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Você sabe disso? Sabe? E o versículo de baixo, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o... Porque o templo de Deus que sois vós? Quem é que destrói você? Você mesmo. Já viu um ditado, diz que o peixe morre pela... É isso, o cara morre. A Bíblia diz que o que contamina o homem, Jesus fala, é o que sai, não é o que entra. O que contamina é o que sai, não o que entra. Porque é do coração que procede. Não sabeis vós que sois o templo? Vou repetir, você não sabe que você é templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir esse templo, Deus vai destruí-lo, porque o templo de Deus, que é você, é santo. Você é santo? Vê se você tem cara de santo. É santo? Tem cara de santo? Cara de santo é igual a mim, assim, bonito, alegre, feliz, satisfeito. É isso. Crente tem que ter cara, coração alegre, o que faz com o rosto? Para de reclamar, queridos, para de murmurar, para de questionar, para de falar, ouvido, azar. Ora, creia, Deus tem poder. Aquilo que é difícil, ora. Vem para a igreja, vem nos cultos de terça-feira, põe o joelho no chão aqui, clama, busca a Deus, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Eu sempre digo que eu não tenho falta de nada, o Senhor é o meu, nada me falta. Amém? Se você morrer hoje, você vai para onde? Pronto, no céu é um lugar de glória. Tem gente que fica pedindo dinheiro, o Senhor me manda. Nosso Deus é o dono do ouro, dono da prata. Em lugar de você pedir o dinheiro, peça para o dono do dinheiro. Peça a Deus, eu quero o Senhor na minha vida. Porque quem tem Deus tem tudo. Simples. É simples. Andar com Jesus é simples. É simples. Andar com Jesus é simples. Primeira, no livro de João, só para a gente encerrar, vamos encerrar já. João capítulo, deixa eu achar o versículo, João capítulo 10. Hoje eu vou estar pregando no segundo culto, a gente continua, tá bom? O primeiro culto é o Beto Cordeiro. Vamos estar juntos aí, Beto. Em nome de Jesus. 1 João capítulo 10. Não, desculpe, João. Evangelho, não é a carta, é Evangelho, desculpe. Capítulo 10. Versículo 27. O que diz aí? Se é uma ovelha falando, é igual o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Aqui Jesus está falando das ovelhas, ele diz assim, as minhas... Você ouve a voz de Deus? Quem tem ouvidos para ouvir? No livro de João 8, 53, diz assim, fala assim, quem é de Deus escuta a voz de Deus, quem não é, a palavra de Deus, quem não é, não escuta. Vós não escutais porque não sois de Deus. As minhas ovelhas ouvem, quem é de Deus ouve. E diz mais, e eu conheço. Tem gente que vai chegar no céu e dizer assim, Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas. Em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós fizemos muitas coisas. O que Jesus vai dizer para eles? Eu nunca te conheci. Já pensou se chegar no céu e Deus não conhecer você? Vou te dar um recado. Se você chegar lá, a porta estiver fechada, fique em dúvida. Porque você não vai entrar, não. Porque o crente, a porta está aberta, o céu já está aberto. Eu sou a porta. Se alguém passar por mim, será salvo. Nós já passamos. Amém? As minhas ovelhas ouvem e eu conheço, e elas me seguem. E dou a elas
e nunca hão de morrer. Olha que lindo, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de morrer. E que mais? Ninguém vai arrebatá-la das mãos de meu Pai. Tem uma música que diz: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não é isso? Segura, segura. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Se Deus segurar na minha mão, ou eu segurar, eu estou há 39 anos segurando na mão de Deus. Estou igual aquele bonequinho agarradinho, sabe? Segura, fica seguro. Ninguém as arrebatará das mãos do meu Pai. E ele diz mais assim: meu Pai que me deu, versículo 29, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. A vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Você em Cristo Jesus é uma nova criatura. Tome posse disso, queridos. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Nós somos criados, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O reino de Deus é justiça, é paz, é a alegria do Espírito Santo. Vivam a vida maravilhosa. Não reclame, cultue ao Senhor. Está passando por lutas? Ora ao Senhor. Está passando por dificuldade? Ora, está passando por enfermidade? Ora, está passando por problemas sérios? Ore a Deus, peça a direção de Deus. Busque a Deus, leia a Bíblia, medita na palavra, porque você é um ser convertido. Eu creio nisso, amém? Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar. Quero apresentar a sua vida ao Senhor, a minha vida. Nós temos o direito, foi dado a nós o direito de sermos chamados hoje filhos de Deus. Isso é promessa. A palavra de Deus em 1 João, no capítulo 2, no versículo 27, diz que, no versículo 24, 25, se não me engano, fala que a promessa que Ele nos fez é a vida eterna. Deus nos amou tanto que Ele pegou o maior valor que Ele tinha no céu, que é o próprio Filho dele, Jesus, para morrer na cruz, em nosso lugar, com a missão única de salvar as nossas vidas. O plano de Deus é a nossa felicidade, é que nós sejamos adoradores, vidas que o homenageiam, que glorifiquem, que cante, que adore, que cultue o seu nome, pois Ele é merecedor de toda a honra e glória. E nesta manhã eu quero orar pela tua vida, quero pedir a Deus que me abençoe você, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor querido, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela preocupação em nos salvar. Deus querido, o Senhor é tremendo, é um maravilhoso, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que mudou a nossa história, está sempre preocupado em alegrar o nosso coração, tem suprido todas as nossas necessidades, tem satisfeito o desejo da nossa alma, tem abençoado as nossas vidas. Muitos passam por lutas terríveis aqui, meu Deus, mas dá fé, dá esperança, dá confiança, dá certeza de vitória, que eles cresçam em graça e glória, que eles aprendam a cada dia a buscar, a entender, a compreender, a saber tudo aquilo que diz respeito à tua palavra. Opera com poder e glória, derrame da tua unção, derrame da tua graça, derrame da tua misericórdia, derrame do teu amor, ó Deus querido, sobre as vidas, Pai amado. Muito obrigado, Deus querido, que é o teu povo que se chama pelo teu nome, o povo que te adora, que estão aqui nesta manhã, vieram aqui para adorar, para cultuar, para glorificar, para bendizer o teu nome. Continue operando, fazendo a obra, fazendo milagres, derramando da unção sobre esta igreja, sobre o teu povo, sobre a liderança desta casa. Muito obrigado, Deus. Continue fazendo milagres neste lugar, continue falando aos nossos corações, pois a tua palavra é linda, a tua palavra é maravilhosa, ela tem sido lâmpada para os nossos pés, tem sido luz para o nosso caminho. Nós só temos motivos para adorar, para cultuar o teu nome. Muito obrigado, Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai,
Eu creio que o Senhor enviou Jesus para morrer na cruz em meu lugar. Eu creio que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado, foi derramado na cruz do Calvário por amor a mim. Eu creio que o meu nome hoje está escrito no livro da vida. Eu creio nesta vida de santidade e eu quero ser exemplo para os meus amigos, para o lugar onde eu trabalho, na escola, aonde eu estiver, na minha casa, diante dos meus familiares. Eu quero que o meu testemunho de vida sirva para engrandecer o teu nome. Eu te louvo, eu te exalto, eu glorifico, eu bendigo o teu santo nome, e que cada dia eu quero ter motivos para te adorar, no nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém, amém. Aplauda o Senhor, que é digno de toda a glória, toda a honra e todo o louvor.